Novamente no ar a reunião do nosso grupo de estudos com a nossa presença aí do Vitorino hoje, com o novo integrante. O Jaime já esteve numa reunião. Não, é a primeira. É a primeira, Jaime? Ah, tá. E essa é a quinta reunião, então, que nós estamos conseguindo transmitir ao vivo pela internet, em tempo real. Estamos desenvolvendo uma tecnologia que vai permitir as pessoas também fazerem intervenções. A ideia é colocar um projetor nesse ponto, assim, então nós teríamos condições de tanto de sermos vistos, como vermos as pessoas que eventualmente quisessem. E a produção do programa diz que todos cheguem mais antes para passar pó, gás, se arrumarem. Isso. Então essa. Exato. Então nós estamos dando início ao trabalho do grupo e eu sugiro que a gente tentasse hoje retomar a questão, porque na verdade nós estamos assim, nas últimas 3 reuniões nós estávamos examinando a questão do sistema de sentidos, nessa divisão que nós estaríamos. O Vitorino talvez, e o Jaime, como são participantes da primeira reunião do grupo, nós estamos há mais de 300 reuniões, provavelmente umas 330 ou 340 reuniões, porque nesses quase 7 anos da existência do grupo de estudos, eu acredito que em pouquíssimos finais de semana a reunião não foi realizada por viagem, algum contratempo. Então nós estamos há mais de 300 reuniões tentando responder alguns questionamentos que nós começamos, que foram os questionamentos que deram então início ao trabalho do grupo. O grupo iniciou com uma reflexão sobre a teoria do conhecimento. Nós estávamos tentando pôr em ordem as ideias do que significa conhecer. O que se faz quando se fala, ou se diz ou se pensa, né, que se conhece algo. Quando nós começamos a tentar responder essa pergunta, imediatamente veio à tona, da reunião do grupo, das nossas discussões, todo um debate que se faz aí desde que a filosofia existe enquanto filosofia, que é a objeção apresentada pelos céticos. Os céticos sistematicamente destroem completamente, e não sem sombra de dúvida, com bastante êxito, é bom que se diga isso, né? Destroem completamente a possibilidade de se falar numa filosofia que possa servir como um porto seguro, então, para dar início as discussões sobre a teoria do conhecimento. E as questões, nós entendemos isso, nas nossas reuniões, nós entendemos isso quando refletimos a respeito da seguinte questão, que não custa relembrar, então, por óbvia, né, que ela é. Como nós construímos o nosso sistema de inteligência a partir das experiências que temos na nossa vida, e como as nossas experiências, elas são individuais, e mesmo sob o ponto de vista individual, essas experiências, se bem examinadas, que servem então de base e de fundamento, aquilo que nós chamamos de conhecimento, se bem examinadas, nós vamos perceber que mesmo estas experiências que compõem aquilo que nós chamamos de conhecimento, nós não temos segurança de dizer que essas experiências realmente revelam um conhecimento, né? E aí nós percebemos isso por quê? Bom, primeiro, né, todo o nosso conhecimento, então, ele é produzido por um conjunto de experiências. Essas experiências se apresentam ao ser humano enquanto sensações. Estas sensações são percebidas porque o homem é um homem que sente. E ao pôr em ordem essas sensações, então, ele constitui aquilo que ele chama de conhecimento. Então, o conhecimento é a memória das suas sensações. Bom, só que nós temos um problema, então, se o conhecimento é a memória das sensações. O homem se encontra num ponto e aquilo que ele diz que conhece se encontra num outro ponto. Quanto essas relações são próximas, do seu ponto de vista espacial, até a gente não percebe, mas se nós começarmos agora a colocar o homem cada vez mais distante daquilo que ele diz que conhece, nós vamos perceber que é necessário um tempo para que as informações do objeto percorram esse espaço que separa do homem para então produzir sensações no homem e ele conhecer o objeto. E aí então termina com a discussão citando o exemplo das estrelas, né? Nós temos estrelas que estão a 230 anos-luz da Terra.
Então, as sensações que eu tenho da estrela são as sensações que partiram dessa estrela há 230 anos. Então, eu precisaria me parece que a estrela polar está há 230 anos. Então, a estrela polar que eu percebo a existência hoje são informações luminosas que partiram de lá em 1780. Então eu percebo que os céticos estão contemplados quando eles sustentam a impossibilidade de um conhecimento que se estruture rigorosamente, então, naquilo que nós podemos chamar de ciência, e a gente abandonou essa discussão, deixou de lado. Bom, deixamos de lado essa discussão, então, e agora nós estamos tentando trabalhar com as seguintes ideias. Se o conhecimento, então, se aquilo que o homem diz que conhece são memórias das suas sensações, quem seria esse homem? Qual é o material, qual é o instrumental que ele tem disponível para trabalhar com esse sistema de sensações que vai ser, então, aquilo que ele chama de experiência e constituir aquilo que ele denomina de conhecimento, né? Então, no atual estágio, nós nos encontramos fazendo a seguinte investigação. Nós percebemos que nós temos, então, um homem que precisa ser examinado em momentos diferentes deste complexo sistema, então, que compõe a vida humana, para tentar, então, ordenando esses momentos diferentes, tentar entender cada uma das partes, para ver depois, para examinar depois se é possível, então, examinar ou falar de um homem total, né? Que é aquilo que a filosofia sempre quis, né? Então nós descobrimos que tem um homem que sente. Um homem que sente e, portanto, tem memória das sensações, que é um instrumental que ele utiliza para construir aquilo que ele chama de conhecimento. E nós temos também um homem que pensa, que é um homem que, tendo a memória das sensações, agora ordena essas memórias e utiliza essas memórias para constituir um sistema de inteligência que vai coordenar a ação desse homem no mundo da natureza. Então, eu tenho um homem que sente, um homem que pensa e um homem que age. O homem que fala, que é o que nós estamos tratando aqui agora, porque só estamos dialogando, porque constituímos um sistema extremamente complexo que permite, então, agora compartilhar ideias de sensações, né, entre diferentes indivíduos, através da fala. O homem que fala é um homem que age. Nós ainda não estamos examinando o homem que fala, embora já seja possível perceber como isso funciona, né? Nós estamos ainda na fase de examinar o homem que sente e na fase de examinar o homem que pensa, para tentar, então, pôr em ordem esse homem que fala, para examinarmos se é possível, então, estabelecermos um ponto de partida comum para levarmos adiante algo que nós pudéssemos denominar de um conhecimento científico sob o ponto de vista da filosofia. Antes que os céticos, né, me questionem a possibilidade da ciência, né? Antes que isso inicie. Então, a primeira questão, assim, é deixar claro como eu trato essa questão da ciência. A ciência é um sistema de ideias que relaciona fenômenos. Na medida em que eu relaciono fenômenos e que eu consigo construir, então, um sistema de ideias que tem uma certa concordância com os fenômenos que eu relaciono, e na medida em que esse sistema de ideias que me permite, que eu construo a partir das relações que eu faço entre fenômenos, me permite, então, organizar a ação do homem no mundo, agora de forma racional, não a partir unicamente dos sentidos, então eu tenho uma estrutura formal de relacionamentos entre fenômenos que eu chamaria, então, de ciência. Todo ser humano tem uma ciência. A ciência não é universal, ela tem pretensão de universalidade. Por que ela tem pretensão de universalidade? Na medida em que os sujeitos que compõem, então, o ambiente, que debate sobre um tema que denomina-se científico, quando eles conseguem compor um ambiente comum, né, então nós dizemos que temos uma ciência do ponto de vista do homem civilizado, em sociedade, né, um homem agora racional e que pensa. Só que nem todos os sujeitos estão dispostos a fazer o mesmo esforço para pôr em ordem esse sistema de relacionamentos, para compor um grupo de ciência, um grupo de conhecimento científico. Os médicos compõem lá, então, o seu grupo, eles relacionam alguns aspectos que eles estudam lá da biologia e da fisiologia humana, e, portanto, a partir dessas análises e das relações que eles fazem, eles têm a ciência médica. Os físicos examinando os elementos da natureza,
na medida em que eles conseguem compor um ambiente comum de relacionamento sobre fenômenos da natureza. Então nós temos lá os físicos, e todo aquilo que nós chamamos e que nós separamos sob o ponto de vista de conhecimento especializado, na verdade são partes de um sistema total que de uma forma ou outra todo sujeito tem. O ser humano tem um sistema que ele denomina de ideias que compõem então uma estrutura formal de inteligência que relaciona fenômenos, e na medida que nós conseguimos unificar isso num grupo, nós temos então um conhecimento científico e que esteja sujeito à aceitação ao ponto de não ser refutado enquanto tal, né, enquanto conhecimento científico, né. Por exemplo, tem algumas pessoas que eventualmente apresentam, sistematicamente percebe, por exemplo, os esotéricos, e aí vão tentar demonstrar se que aquilo é uma ciência. Quer dizer, quando eles são objeto de refutação, eles podem até, do ponto de vista do grupo deles, imaginar que existe uma ciência e trabalhar a partir dela. Mas quando eles começam a receber refutação é porque uma ciência não está suficientemente acreditada, né? A física, por exemplo, já é praticamente aceita em todos os meios. Poucas pessoas refutam a física e quando refutam apenas parte da física e propõem novas ideias sobre física, né? Mas são conhecimentos que já têm essa pretensão de universalidade porque já são aceitos entre um determinado grupo de indivíduos, né? Então, o que eu estou propondo é que examinemos então a possibilidade de construir um sistema parecido na filosofia. Não estou dizendo que nem nas ciências da natureza é possível falar de uma ciência absoluta, né? Não estou tendo a pretensão de dizer que seja possível fazer isso também na filosofia, mas pelo menos ordenando aqueles pontos que são comuns, que todos nós chegarmos a um acordo. Nós temos possibilidade de fazer um acordo nesse debate. Então, e as propostas de acordo que eu venho fazendo, elas partem então desse sistema. Nós temos que tentar entender o homem que sente, que é o ponto de partida de tudo. Sem o homem que sente, não tem filosofia, não tem nem o homem, né? Porque o homem é resultado das suas sensações. Então, tentar entender como esses processos ocorreriam, né? Depois, tentar entender o homem que pensa, para, examinando esse homem que pensa, verificar até que ponto é possível entender esse homem que pensa. E por fim, então, agora, porque na verdade são esses dois grandes sistemas que compõem o homem civilizado, o homem racional. Então agora, de que forma o homem que pensa e o homem que sente concordam para construir então esse homem que age? Porque esse homem que age não age só a partir das sensações e das ideias. Ele age a partir de um sistema complexo, inclusive boa parte desse sistema composto de um conjunto de crenças. Porque o homem é o homem porque é um ser que crê. O homem sem crença alguma não seria homem, até porque a ciência em si é uma crença. A diferença entre uma crença pura e a ciência, que nós denominamos de ciência, nesse sentido, que eu acho que não preciso explicar, porque todos nós mais ou menos estamos em acordo, mas isso que nós denominamos de ciência, na verdade, é uma crença refinada. Que pode, num determinado momento, alguém descobrir um fenômeno que não havia sido relacionado nesse sistema e colocar todo aquele sistema científico fora. Como já aconteceu em vários períodos da história, né? E quando se buscava uma explicação divina, havia uma ciência para isso. Quando Copérnico, quando Galileu começaram a examinar o universo e começaram a demonstrar o quanto aquela crença de que a Terra era o centro do universo, aliás, o homem era o centro do universo. A Terra era apenas um elemento a mais feito para o homem, né? Quando se superou esse momento da história, se botou todo um conhecimento científico fora em troca de outro. Por quê? Porque veio uma informação nova, que foi apresentada de forma irrefutável, que acabou tendo que ser aceita por todos e, portanto, né? Então, é esse o nosso objetivo que tem nos movido e orientado assim durante todo esse período. E já que nós temos dois integrantes novos aqui, né, eu acho que talvez a questão mais importante de tudo para que esse trabalho seja levado com êxito adiante é resistirmos à nossa tentativa natural que todos nós temos, né, de tentar agora imediatamente falar dos problemas do mundo, ou da natureza do homem, ou do homem que está em conflito permanente entre um sistema de ideias e de sentidos, porque, na verdade, essa questão do homem é uma questão que diz respeito a todos nós, porque somos resultados de um conjunto de experiências que nos compõem, e etc. e tal. Então, assim, deixar fora isso, porque na medida em que nós trouxermos isso, nós vamos trazer tantos problemas quanto forem os homens do mundo. E, portanto, nós jamais conseguiríamos encontrar um ponto comum aqui
para tentar levar adiante esse esforço que nos move já há 7 anos, não, doutor Pedro Osório? 7 anos estamos aqui insistentemente tentando encontrar pontos de segurança para levar adiante. Então a questão toda, me parece assim, é tentar dar mais avançar um pouco mais. E aí por isso então eu proporia tentar hoje novamente na reunião do grupo examinar como funciona esse homem que pensa, porque realmente aí está o nosso... Que o homem que sente, sente, ninguém aqui é maluco o suficiente para afirmar que as nossas sensações são produtos da nossa imaginação, né? Agora, todos nós somos inteligentes o suficientemente aqui para afirmar que boa parte das nossas ideias são produto da nossa imaginação. Aliás, as nossas ideias são resultantes de uma capacidade de imaginação. E que essa capacidade de imaginação que compõe as nossas ideias, ela já parte de um ponto que tem que ser destruído imediatamente, porque é um ponto que nos engana. Nós imaginamos piamente, e somos educados desde que nascemos para isso, nós imaginamos que temos a capacidade de imaginar objetos e coisas. Esse é o primeiro erro que o ser humano que pensa comete. Você consegue imaginar um copo? Eu imagino o copo. A pessoa não imagina, nós jamais imaginamos objetos ou coisas. Na verdade, nós conseguimos construir uma memória do objeto a partir conseguimos construir a ideia de um objeto a partir da memória das nossas sensações. E a memória das nossas sensações não são os objetos. As nossas memórias estão organizadas num âmbito de conhecimento e os objetos estão situados num completamente diferente. Então esse é o primeiro erro que precisa ser retirado desse ambiente de debates aqui. E para isso nós precisamos fazer um esforço. Por que nós precisamos fazer um esforço? E aí então tem um depoimento que eu não me canso aqui de repetir, porque foi como todas as lições do Dr. Pedro Osório, tem lições que são extraordinárias, que um dia o Dr. Pedro Osório me diz, mas se eu jogar esse sistema fora, eu me jogo fora junto, porque eu sou resultado dele, né? Então eu não estou dizendo que nós vamos jogar as nossas experiências fora, né? Porque isso seria impossível. Mas nós temos que perceber essa separação. Que quando nós pensamos, nós estamos então reordenando memórias das nossas sensações. E quando nós pensamos reordenando memória de sensações, nós estamos ordenando as nossas verdades. Todo ser humano tem um sistema de inteligência que se constrói quando o ser humano descobre aquilo que ele chama de verdades. As suas verdades são as suas experiências. Então o homem tem verdades, que são memórias, e que se apresentam como ideias. O homem tem verdade, que são memórias que se apresentam como ideias, e aquilo que o homem chama então de memória de coisas, de objetos, da natureza, do mundo, na verdade são relações que ele estabelece a partir das suas memórias. Então quando eu falo, por exemplo, da minha casa, de Santo Ângelo, do meu filho, de uma árvore, de uma coisa, eu estou, na verdade, fazendo referência a um sistema de relacionamento que eu faço das minhas memórias, das minhas verdades. Então eu tenho as memórias que depois eu posso tentar expressar pela fala. Bom, se o homem pensa sobre verdades, estabelecendo relações sobre as suas memórias, ele tem uma aptidão que precisa ser entendida, porque ela precisa ser separada agora deste meio. O homem, além de ter memórias das suas sensações, ele tem a capacidade de relacionar. A capacidade de relacionar, que é inata ao homem, é o que compõe o principal mecanismo que permite ele compor, então, um sistema de ideias. Ele pensa para relacionar. Pensa para relacionar. Ele relaciona porque pensa. O homem... Ele sente, pensa e relaciona. Sente, pensa e relaciona. Podia só colocar uma coisinha aí? Sim. Eu acho que não existe a última verdade, né? Não. Só deixa eu concluir, então, para não me tirar o caminho da... Sim, desculpa. É que o que nós estamos falando, assim, ó, é que... Então, isso já foi tratado várias vezes aqui. Por isso que eu não...
as verdades são sempre individuais. Não existem verdades universais. As verdades são sempre individuais. Então, esse homem que relaciona é o homem que tem a capacidade de ter certezas. Por que o homem tem a capacidade de ter certezas? O que é ter certezas? É relacionar. Como é que você descobre essa capacidade e como tu apresenta ela sob um ponto de vista rigorosamente científico? Quando você consegue entender a natureza dos juízos matemáticos. A matemática é um sistema de relacionamentos. E no ambiente da matemática só existem certezas. E se só existem certezas, então a matemática ela é um ambiente de certezas não apenas para o indivíduo, mas para todos os indivíduos. Então as certezas são universais. As verdades são individuais. E agora nós temos o homem que, de posse dessa capacidade de relacionar, e de posse dessa capacidade de ter verdades, relacionando suas verdades e com a aptidão da certeza, ele constrói um sistema de crenças. O sol nasceu todos os dias da minha vida no leste. Eu posso agora acreditar, e eu vou tratar isso como verdades e como certezas, porque eu não aprendi a separar essas ideias. Eu posso acreditar que ele nasce amanhã novamente lá. Mas não passa de uma crença. Porque embora ele tenha nascido durante toda a história da humanidade e os relatos que foram feitos até hoje, é possível que um fenômeno possa ocorrer e inverter o eixo da Terra e a partir de amanhã ele começar a nascer aqui. Então, as verdades são individuais, as certezas são universais e as crenças são coletivas. Porque na medida em que o homem convive num ambiente social e que permite então agora trocar experiências a partir das suas memórias, das suas sensações, o compartilhamento das memórias, das sensações permite que a partir desse sistema coletivamente se construam agora sistemas de relacionamentos e que se construam então sistemas de crenças que são coletivas. Então o homem que pensa é um homem que tem capacidade então de ter certezas, de ter verdades e de ter crenças. E quase tudo aquilo que nós tratamos por verdades e certezas nesse ambiente de inteligência são crenças. A ciência é uma crença. A pretensão científica de qualquer conhecimento é uma crença. Embora, né, deste sistema ainda eu tenha a matemática como uma certeza. Né? Está chegando exatamente, por exemplo, assim, se tratando de verdades, certezas e crenças, eu estive dando uma olhada na questão da lógica aristotélica e a gente tem que cuidar do silogismo, né? E Sim. o princípio da não contradição. Quando tu diz que Na uma analítica... verdade individual, tá? A gente tem que pensar que verdade é essa, que a verdade é tua. Memória das sensações. É tua, né? Verdade construída pelo sujeito. Não. Se ela é tua... O sujeito não constrói verdade, o sujeito constrói crença. As verdades são avassaladoramente impostas ao homem. Construídas, né? Construídas. Qual Qual é a verdade? Qual é a Pô, verdade que é tua? Um prego me crava no pé, Que já não foi de um outro. né? Jamais alguém vai ter a noção da verdade que eu vou ter a respeito desse fato. Eu posso dar um relato, porque alguém pode ter cravado também. Mas a verdade é minha. Ela também pode ser coletiva. A experiência. A crença é o sistema de relacionamento da memória das verdades. Não, tudo bem, mas tu pode ter uma verdade que serve de orientação para a ação do futuro. Orientação coletiva. E assim como o Paulo coloca na ciência ali, que a ciência pode ser uma crença. Pois é, mas aí tu teria que... Vitorino, aí tu teria que... Não, a crença pode ser uma verdade. Esse é o silogismo da coisa. Então, a gente determinar como. Se tu chega mais próximo do Paulo diz que a ciência pode ser uma crença, você não me entendeu ainda. A verdade também pode ser uma crença. Você ainda não entendeu, e eu não te culpo por isso. Não te culpo nem a você nem a ninguém, porque ninguém me entendeu ainda. Só eu me entendi, não é possível. Não é possível, porque cada um de nós desenvolve a própria inteligência e nós só pensamos a partir das nossas inteligências. Eu não consigo pensar com a inteligência do Vitorino, nem a do Leonardo. O que eu estou dizendo é assim, que eu construí um sistema de relacionamentos que ainda não foi percebido, porque nós continuamos iludidos com aquela questão inicial que eu disse aqui. Nós somos iludidos porque pensamos que temos a capacidade de pensar coisas. E pensar inclusive o homem, que é um absurdo. Tu também está iludido pela construção da tua verdade. Mas eu não tenho verdade. Sabe? Mas quando tu constrói um sistema de pensamento, que tu propõe ele, para que você siga, para que você pensa... Eu propus um sistema de relacionamentos
Eu estou propondo aqui um sistema de relacionamentos Que é teu, que tu tá e construindo. que estou sugerindo assim, ó, que examinemos esse sistema para ver se encontramos contradições. Claro, eu estou trazendo o princípio da não contradição aqui, que a questão da verdade. A verdade, necessariamente, ela também pode ser coletiva. Não tem verdade coletiva. Então nós não discutimos mais. Então a certeza, a ciência é uma Não tem, certeza. ela não, não pode no ser meu crença. sistema não existem Mas verdades então, o princípio coletivas. claro, mas Paulo, Mas é o meu. qual é que é a tua verdade? Mas a Mas é anterior aqui, impossível. ela pode ter sido de outro igual a tua. Mas não existem verdades que possam ter sido de outros. Mas como Porque não? se as verdades são resultado das minhas experiências, Eu acho que os termos... como é que eu vou As ter tuas- experiência mas as alheia? tuas A dor do Dr. Pedro Osório não me ensina a gemer. não, Só aí vai tu tá ensinar entrando- ele a Não, gemer, tu tá né? aí tu tá entrando numa questão Mas se eu tô ideológica. dizendo- aqui, não, assim, ó, eu só estou o seguinte, dizendo- As tuas experiências de conhecimento não são tuas, elas vieram de outros. Tu não construiu as tuas experiências, o teu conhecimento a partir da Eu tua não grande estou genialidade, tratando disso. sem observar o que veio antes de ti, sem considerar o que está posto antes de ti. Eu não O direito estou tá dizendo- dizendo assim, falando ó, disso. anulemos o mundo e tem uma verdade a partir de agora, antes de P e depois de P. Antes de Paulo e depois de Paulo, porque tudo que vem para trás não tem valor, não tem conhecimento. Eu não estou tratando disso. Mas então, O problema é que eu não não é estou uma coisa tratando construída disso. Tu por quer ti, trazer para o cara. assunto uma coisa que está fora. Que eu digo categoricamente que está fora. Que aí não adianta. Eu acho... Não, eu estou dizendo. Não. Tá fora? Não tem. Eu estou dizendo que a verdade também pode ser coletiva. Não pode. Tanto quanto a Jamais. Sem nós resolvermos Será essa. que a palavra verdade Não. é correta? É correta. Eu vou fazer uma brincadeira aqui então. Tá? Será que Não, eu Então tem estou aqui. questionando a palavra Eu- verdade. Eu vou fazer uma Mas eu brincadeira. não. Tu tem que Eu estou usar falando de o- ideia de verdade. Tá, mas uma ideia de verdade. Deus existe. Aonde que nós vamos colocar essa categoria? Isso aí é uma crença, uma verdade ou uma certeza? Isso é uma pergunta. Não, e eu quero saber se Deus encontra com a pois é. resposta. Mas se tu responde existe- tu. Ó, Como é que tu vai querer tá, fazer tá, problema? mas Teu aí- problema é trazer para mim e resolver. Não, Paulo, Aí tá, fica né? fácil, né? Não, fica Resolve fácil. tudo, Tá, né? então tudo bem. Daí o senhor vai lá e diz assim, Deus existe. Tá, então eu respondi a pergunta. Isso é uma verdade? Para o senhor talvez seja. Pra mim pode ser. Sim, Pra pois mim, é. assim, Para o outro pode ser uma crença. Tranquilo. E para o outro pode ser uma certeza. Então como é que tu estabelece o que é a verdade? Não, mas então, mas eu estou dizendo assim, mas aonde que Deus Deus... não se acessa pelo se sentido. Deus- mas não se acessa pelo quê, Deus? Leonardo, Claro, dentro não pelo sentido. Leonardo, Não temos como seguir adiante Não, na eu discussão. Eu preciso nós temos que levantar uma Não, questão de eu- ordem eu- aqui no regimento. por exemplo, fecha Tem um fecha ponto. o que o Paulo falou. Aham. Aí a verdade é individual. Não existem Como? verdades universais. Por que é individual? Porque Se o senhor cada- diz que Deus existe, Cada um Tá. tem a verdade. O senhor diz que Deus, Deus- pra ti pode não existir. mas então isso eu estou dizendo, olha o princípio da não contradição, é que as pessoas têm que pensar a filosofia sem se contradizer nos seus silogismos práticos que eles constroem. Se o senhor está dizendo que Deus existe, pode ser uma verdade minha, e se ele existe, pode ser uma verdade dele, essa verdade já não é só dele nem minha, ela já é coletiva. É uma crença, por isso que Sabe? crença coletiva. Então daí tu transforma a verdade. Olha que eu disse, a crença é coletiva. Mas então tu constrói uma verdade Não individual é, numa velho, é crença. uma crença. Mas então tá vendo o que eu estou Mas dizendo? Como a coisa você não se chamar, sustenta. como dizia Pontes de Miranda, Tá você vendo? chamar uma norma jurídica de Emengarda não transforma em Emengarda. O Paulo acabou A palavra não transforma as Paulo coisas em acabou de dar a coisas. resposta, né? Ainda Não, bem que assim, não. ele contesta, mas ele responde a meu favor sempre. Quando eu estou dizendo que a verdade que é individual sua, minha, e ele diz então virou uma crença, eu estou dizendo que a verdade não é uma questão só de individualidade. Aonde que tu vai pegar essa verdade? Onde é que tu vai construir essa ideia de verdade? O que significa essa verdade? Mas, Leonardo, Se nós partir do princípio... Tu da respondeu para verdade- mim, não preciso nem Não, adiante. se nós Está partirmos do respondido. Que a princípio, verdade que era dele, individual, minha, individual, se tornou uma crença para ti. Se nós partirmos- mas que eu estou dizendo que é Então, uma a verdade confusão não é uma entre questão verdade e individual. crença. Tu concorda comigo então? Porque eu digo que Não, há uma tu concorda confusão comigo, entre concordou. verdade e crença. Existe uma confusão Tá? grande. Mas se eu acredito. Grande então- parte das nossas verdades são crenças. Isso eu disse antes aqui. Não, quase todas as verdades são crenças. Quase todas as certezas são crenças. As minhas verdades são verdades. Né? Então, As tuas verdades são verdades. não, nem As verdades todas. do Dr. Pedro Osório são Não, verdades. não. A Por quê? minha- a Porque é minha uma ideia. verdade, Mas sabe? Leonardo, Platão vai dizer que a certeza é uma crença que o precisa que virar é a verdade? A verdade é a memória da sensação.
Pois é, É, não, exatamente. eu defendo. Se eu digo que a memória, se a verdade é a memória da sensação, todos nós temos as nossas verdades. Cara, mas assim, ó, eu entendo o que tu tá dizendo, eu defendo que esse tu entendeu. Eu não acho que memória seja verdade das sensações. Isso é um caminho que tu tá propondo. Acho lógico esse caminho. Já te disse. Acho lógico e possível de ir adiante nele. Porque é uma forma de pensamento. Mas só que eu não acho. Me desculpe, é a minha verdade. Sim. Com licença? A tua crença. Tá? É? Ah, não, eu é crença, pra ti é verdade. Não, verdade é a memória das experiências. Verdade é a memória das sensações. Tá, o negócio é o seguinte, Tu não eu tá não falando de uma acho memória da que sensação. sejam das sensações que se origina isso. Isso é um caminho que tu está propondo, de pensar e propor um caminho diferente. Ok? Pô, acho possível, acho que é possível continuar se pensando e mas acho que nesse caminho tem falhas para se tornar uma ciência, para se tornar uma verdade, para se tornar uma crença ou para se tornar uma certeza. Tá? Eu não, Mas para mim as coisas não se Eu tornam. não acho que verdades sejam construídas Elas são através de classificadas. sensações. Essa foi uma forma Pois de é. pensamento que tu encontrou para ordenar essa ideia de verdade, essa ideia Eu de... estou apenas classificando. Exato. Quando nós entramos... Eu não aí, estou volto ainda- a repetir. Não acho que seja o homem É o meu sistema. o foco principal epistemológico para se estudar. Acho que tem que ser o sujeito, porque esse homem não responde verdade, não responde certeza, não responde nada. O sujeito, sim. O sujeito é o ser Ah. civilizado. Sabe? Não, o homem é o civilizado. O homem né? civilizado é o sujeito. O Porque homem- sujeito? O sujeito é um sistema de Quando ideias. tu bota o homem, tu generaliza Ele a sociedade. agora, quando o homem se civiliza, ele se submete a um sistema de ideias. E quando o homem se submete a um sistema de ideias, ele nega o homem que sente. A grande questão que nós estávamos... É isso. Alguns negam, outros não, né? Não, mas aí... Porque eu posso aceitar o sistema, Sim. né? É. Né, Paulo? Não, é que na verdade... Se molda, Não. concorda? Não, se eu me moldo, eu não aceitei. Eu não tô. É que na verdade, assim, Vitorino, Desculpa, nós estávamos fazendo uma discussão anterior que ainda não abarca o homem que pensa, que é esse homem que sente. Como é que funciona esse homem que sente? A vida animal, e agora nem vale para o homem e vale para os animais, que eu vou dizer aqui. A vida animal, ela é submetida a um sistema que faz com que o ser humano, que a vida animal age comandada por duas grandes instruções: sobreviver a qualquer custo e reproduzir-se permanentemente. Nós somos seres vivos porque estamos permanentemente nos reproduzindo. Desde o momento que se reuniram as duas informações genéticas, masculina e feminina, né, os gametas se reuniram para produzir a vida animal, elas estão coordenadas por duas instruções, de sobrevivência e reprodução permanente. A cessação da reprodução é a morte, nesse sistema. Então, nós temos um sistema então, que é coordenado e que dá início à vida animal, que vale para todos os animais. E que nós, civilizados e humanos, que conseguimos organizar através do sistema de ideias, então, nós percebemos esse sistema pelas sensações de dor e prazer. Nós temos duas sensações que são endógenas ao ser humano, que coordenam a existência da vida. E nós temos outras 5 que são exógenas, e que são diferenciadas porque 4 são orgânicas e uma é lógica. As sensações exógenas, tato, olfato, gosto e audição, elas se relacionam imediatamente com o meio onde está presente o homem. A audição, que às vezes alguém me questiona, eu sempre digo o seguinte: a pessoa recebe a informação auditiva porque existem vibrações de moléculas de ar que se encontram com o seu tímpano, sem o que não haveria audição, no vácuo não há audição. Então essas 4 são relacionadas organicamente com o corpo humano, e a visão através de um sistema lógico, porque a visão não tem sentido. A visão como espaço, ela se apresenta, a visão não é objetiva, o espaço é uma realidade objetiva que serve para a ordenação de sensações. O ser humano pensa suas sensações porque ordena no espaço. E ele ordena no espaço porque ele tem relações orgânicas e porque ele recebe instruções através de diferentes comprimentos de ondas luminosas que a sua retina interpreta e constitui um sistema agora que ele busca reproduzir esse ambiente externo através da ordenação dos diferentes comprimentos de ondas luminosas que o cérebro organiza através da retina. Então o homem organiza 4 sensações orgânicas no espaço,
duas endógenas à sua existência, que são as suas instruções, e de forma lógica através da visão. Essa é a razão pela qual a visão sempre engana o homem. De todos os sentidos humanos, o único que pode enganar o homem é a visão. Os outros também. É só te tirar a visão, te engano. Te bota numa sala, tapado teus olhos. E tu vai me fazer imaginar que eu ouvi um barulho? Não, eu vou ouvir um barulho. Tá, eu posso relacionar com o cheiro, mas com o tu toque, vai... com o gosto. Eu vou te dar uma coisa que não é aquilo, tu vai experimentar, vai achar que é aquilo. Todas as sensações nos enganam. Só a visão engana o homem. Não, todas. Mas deixa eu terminar então, tia. Porque, na verdade, assim, ó, tu não está entendendo. Eu estou dizendo que há uma relação orgânica com o homem entre os demais sentidos. Não é orgânica. Orgânica. O homem sente, o homem gosta, sente o gosto, ele sente o cheiro, ele ouve o barulho. Agora, o que ele vai fazer depois, ao relacionar esse sistema, ele pode ser enganado. A pessoa pode ouvir um toque de canhão, pensando que seja a queda de uma pedra. Ele pode ouvir a queda de uma pedra imaginando que seja o toque de um canhão. As relações, mas o barulho em si se apresenta organicamente a ele, Leonardo. Sim, e a luz não é orgânica? Não é orgânica. A luz são diferentes comprimentos de onda luminosa. O que ele pode receber é o calor da fonte emissora de luz. O calor daí é uma sensação que ela vai se apresentar no sentido orgânico, né, da pele, do tato, né? Sem o tato, sem essa sensação tátil, ele não teria a sensação do calor. Mas o calor e a luz são coisas diferentes. Então, mas a luz permite ordenar. E tanto que você veja, o homem é iludido que ele vê, por exemplo, uma determinada realidade quando ele recebe informações luminosas através de uma televisão, uma prova, um computador. Eu vou te mandar uma fotografia aí para o Japão. A pessoa manda o quê? Manda instrução para que a pessoa produza a mesma fotografia no seu computador. A foto continua aqui, o que vai ser um código que permite lá agora, através de relacionamentos luminosos, eu recebi a foto do Leonardo. Não recebeu a foto. Essa foto foi produzida nesta máquina a partir de instruções que foi enviada pelo Leonardo. Instruções lógicas, que agora são lidas por máquinas. Como a retina humana também faz. Então, a única sensação que engana o homem é a visual, porque são instruções apenas. Então, nós temos 4 orgânicas exógenas, 2 orgânicas endógenas e uma lógica que se apresenta exogenamente, que é a sensação visual. Então, por isso que nós chamamos de sistema heptanimal de inteligência. Por que ele é heptanimal? Porque o homem não tem apenas 5 sentidos, o homem tem 7 sentidos para serem ordenados. E da ordenação desses 7 sentidos que o homem constrói o sistema de inteligência dele. Então ele vai relacionar as questões que lhe causam prazer no ambiente, então, dos seus desejos. Ele vai relacionar as coisas que lhe causam dor no seu ambiente dos seus temores. O homem, então, ele tem temores, tem desejos. E agora tu introduz um sistema de crenças com a ideia de pecado. Nós temos o homem civilizado, o homem cristão, né? O homem que agora é submetido a um sistema de ideias. Por que é submetido a um sistema de ideias? É porque nós construímos um sistema que relaciona as 2 instruções vitais a um sistema que te permite pensar. E aí você tenta submeter agora esse homem que pensa, sente, ao que pensa. Se eu tenho um homem agora que se submete a um sistema de ideias, eu submeto ao homem esse sistema de ideias, que é o homem civilizado. O homem civilizado não é nada mais, nada menos do que um ser que se submete a um sistema de crenças. Por isso eu disse, fazendo uso das suas verdades e da aptidão de ter certezas. Desculpe, Leonardo. Eu gosto de brigar contigo. Sem você, minha vida não existiria aqui no Louco do Estudo. Como está ao vivo, tá? Eu vou mostrar para o mundo que o Paulo está errado, sabe que rei. Definitivamente, eu comprovarei que o Paulo vai estar errado, porque está ao vivo. Anote, espectadores aí, para próximo sábado, bote lá mais. Eu vou em casa, vou passar uma semana estudando e ele vai ver. Isso aí é para chamar a audiência, inclusive, no próximo sábado. Próximo capítulo. Eu vou trazer um kit aqui. Eu vou trazer um kit, pela experiência. Daí, né, vamos fazer o que a filosofia diz. Pela experiência, nós vamos mostrar que sem a visão os outros 4 sentidos podem ser enganados. Sim. Tá? Que o menos fácil de ser enganado, ao contrário... Que tu vai enganar o homem, não o sentido. Não, eu vou te mostrar os sentidos. Tu vai usar os sentidos. Eu vou te vendar... Tu vai me enganar, não vai enganar meu sentido. Não, vou enganar... mas então... Mas eu não estou falando de enganar o homem, eu estou falando de enganar o sentido. Mas quem diz aqui que sente e relaciona é tu, então tu vai sentir e vai relacionar através dos sentidos. Eu não falo do homem... Lembra que nós deixamos de fora o homem que age?
Justamente, tu vai enganar. Não, agora eu quero chamar a atenção para uma questão de ordem. Mas, cara, pra ti não Nós tem esse erro. deixamos fora no início da reunião o homem que age. Olha a loucura. E ele já vai querer agir aqui para me enganar, Sim, viu? não, só um pouquinho. Com truque de mágica. Olha, não tem nada de mágica. Olha, eu tô diante de um absurdo silogístico. Me desculpe, eu não sei qual é a necessidade do homem nessa história toda de vocês. Sabe? Não precisa ter um homem. Esse homem silogístico é um homem que... Isso são os analíticos, que não pensa. são os céticos. Tu tá dizendo, tu vai enganar o homem, não... Vai enganar a Cara, capacidade de relacionamento. Mas a capacidade de... O que é o As homem? relações. O que é o homem? Tu só tem capacidade de relacionamento se existir um sujeito. Fora ele não tem nada, não tem nem a vida para ser pensada. Acabou. Eu não preciso do homem, da humanidade, eu preciso de um só. E se esse um só não comprovar isso que ele está dizendo, isso deixa de ter razão. Porque tu constrói conceitos a partir do homem. Vocês estão me dizendo que a velha filosofia, a existência, depois... A modéstia do Leonardo, né? Não. Sem me convencer, não existe sistema aí. Mas claro, homem, eu, né? Basta um. Não, eu estou dizendo Pois é. que um só não precisa ser todos. Eu estou dizendo que essa relação de experiência... pois é. Tu só pode falar de sentidos, de relações, de ação, se tiver um homem que faz isso. Portanto, tu só pode colocar à prova tudo isso aonde? No homem, ou no cavalo, ou na flor, ou no livro? No homem, cara. Ponto. Na razão. O que vocês estão dizendo aqui é um devaneio. Se não pegar esse homem para provar essa possibilidade, nós estamos aqui fazendo um devaneio louco, sem sentido, não, sabe? Eu vou chegar em casa lá, vou me tratar, vou chamar um psiquiatra e dizer, vem cá, pelo amor de Deus, eu tô lá e os caras me ignoram no sofá, eu não existo. Existe a teoria, a essência... Eu vou aplicar o teu sistema ao meu agora. O senhor, pelo que eu vi, não lhe conheço, tal, mas tem anteriormente ali um certo carinho por Deus, né? Então, a essência... Deus precede a existência. Nós. Tá? Para mim, nós, existência, precede a essência. Porque sem nós, Deus não teria nem razão. Quem é que iria falar de Deus se nós não existíssemos? O homem do Leonardo, na fecundação, sabe o que ele faria? Ele chegaria diante do óvulo. Devo entrar ou não devo entrar? Já começaria ali o homem dele. Não, o meu não tem essas dúvidas, Paulo. Ele já ia começar desse jeito. Não. O meu não entra ou não entro nesse lugar? O meu não tem essas Depois de dúvidas. entrar, digo, será que devo me reproduzir ou não? Eu me nego. Não. O meu não tem essas dúvidas. O teu óvulo ia pegar. Será que esse óvulo é um óvulo que sente, que pensa ou que age? Não, o meu age. Vai pro óvulo. O meu vai direto, não fica perdendo tempo. Mas eu estou dizendo que esse homem é coordenado por isso. Ele vai se introduzir no óvulo, vai se reproduzir, então, assim, vai tentar sobreviver. Isso, é esse o homem que eu falo. Tem como comprovar uma teoria a partir do homem e da experiência que ele tem com essas sensações. Então, eu para provar isso que o Paulo está dizendo que não, os sentidos não enganam, não sei o quê, mas quem é que sente sentidos? É o homem. Então eu vou pegar o homem, Paulo, o sujeito, Paulo, e vou mostrar para ele que os sentidos enganam ele o tempo todo. E o que ele diz que é o que sempre engana é o único capaz de permitir que tu não se engane. Porque ele é o único que, ao usar os outros demais, porque se tu tá enxergando que tu tá tomando um café, tudo bem. O óvulo do Paulo lá vai dizer, né, quem garante que é o café aí e tal. Né? No começo, quando nós chegamos aqui, nada garantia, mas às vezes eu enlouqueci, quase subi as paredes. Eu digo, não, então isso aí não é livro. Não é livro. Não pode garantir que isso aí é um livro. Né? Os analíticos. Enquanto tu não disser para eles que não, pelo amor de Deus, tem que pegar lá um livro, fazer lá, então come esse livro aí, se não tem gosto de livro. Né? Pô, tá ali, cara, eu tenho que pegar o Paulo, daí eu vou mostrar para ele, quando eu tirar a visão dele, eu brinco com o Paulo, ele não é mágica, todo mundo vai estar vendo que não é mágica ali. Né? Vou dizer, e daí agora, Paulo, o que é isso aqui? O que tu tá tomando? Ah, tô tomando tal coisa. Não, mas não eu tá não... tomando tal coisa, tu tá imaginando que tá tomando tal coisa, tu tá imaginando que tá tocando no couro, sabe? E tu tá tocando numa jiboia, tá? Não, a dificuldade quem tá tendo é tu, Paulo, eu não sei, agora eu vou usar. É que tu tá querendo transformar palavras em coisas. Não, eu tô dizendo assim, ó, a sensação... E transformar isso ali numa coisa eu tô dizendo que a sensação em si se apresenta organicamente. O que ela é, não tô me questionando, tô dizendo que ela existe, é uma sensação. Pronto.
Se a minha verdade. E se tu tiver a visão, tu é bem menos A enganado. sensação é o que o homem usa para relacionar no espaço. O Ela tema não é pode se tão enganar. pesado. O homem que se Deixa engana de ele acordo falar com a aqui. sensação. Filósofo, olha aí, ó, o filósofo Lucas Leal resolveu o problema. Não. Por favor, Lucas, Tu por continua favor, errado que nem teu ensina. pai, Lucas. Tá? Por favor, por favor, Lucas. Essa é uma ideia do teu pai, que sensações Por relacionadas. favor, Lucas, resolve o problema pra mim aí, meu filho. Não deixa o guri novo assim, cara, se equivocar. Tu tem tempo ainda, Lucas. Vai fazer esses testes, né? Não. Pode fazer- Não, só Não, nem vou fazer. Não, isso tô é brincando. brincadeira. Eu sei que se eu fizer isso, tu ali, Não, botar não, ali não, é, garoto. o Big Brother ali do Sebo Café, o novo Big Brother ali, né? Tal, etc, etc. Aí vai ser Não, só para colocar. uma surra assim, no palco. Vamos imaginar que tu vai fazer a sensação do tato. Sim, do gosto, do cheiro, Não, do só do ouvido. tato. Tá, deixa ele põe. Então, Sensação do tato. Eu vou responder conforme a verdade que o tato vai me dar. É verdade. Mas o tato em si não vai ser falso, ele tem um tato ali. Não, a minha Algo, verdade, não, quando ele você pode passar a ser mão, falso. tem Não, algo. Não, Paulo, ele O pode homem ser falso. relaciona essa sensação a algum objeto. É o Exato. homem que se engana. É o homem. Mas só pode ser o homem, Lucas. É que eu tô dizendo, quem tá enganado é teu pai. Não pode ser na tela. É óbvio, obrigado. Quem se engana é o homem, não é teoria. Obrigado, Lucas. Olha. O único que pode se enganar é o homem. Alergia da primavera. Não adianta tu Esse eu criar também. teoria sem experienciar o Esse homem. livro vai- O homem é o centro Vai, de tem que todo o orientar. pensamento. Tô orientando. Ponto. Se Devagar. que tu eu diz mais que as faço. sensações Devagar. enganam, mas enganam a quem? Enganam a quem? Ao homem. Eu não consigo. Não pode enganar outra coisa que não sente, que não relaciona, que não pensa, não tem outro sujeito. Ou tem um extraterrestre aí que vocês não me apresentaram, que quem sabe aí, tudo bem, daí deixa de ser o homem, passa a ser o homem. Pensar e extraterrestre. relacionar. Né? Exato. O momento que eu vou relacionar, eu posso relacionar que é um café. E daí se tu pegar aí, que tu deve olhar aí, ó, tu deve olhar Aí, várias quando- fitas, Mas- várias fitas anteriores, tu vai ver que tu usava relaciona porque pensa, relaciona porque pensa. Eu digo não, se sempre dizer assim, me incomoda essa ideia de relaciona porque pensa. Ele pensa e depois relaciona. Não pode relacionar antes de pensar. Não pode Eu não relacionar. sei, não tem grande importância na ordem, tem sensações, Pensa porque ideias. relaciona porque Eu não posso pensa. ter ideias antes das sensações, eu não posso imaginar o gosto de algo que eu nunca experimentei. Penso, logo existe. Exatamente isso. Impossível. Vocês nunca tentaram imaginar, eu vou te apresentar um amigo, é assim, assado. A gente constrói uma Verdade. fisionomia, Isso aí né? é o que eu penso. E aí Então, quando a vamos pessoa lá. chega não tem nada a ver com aquele sistema que Tá a gente certo? construiu. Tá vendo? Né? Tá vendo como Então- o Paulo aí, ó, tá vendo? Agora tu riu, porque nesse momento o Paulo usa o homem para dar um exemplo. Quando eu quero a tese que ele está implementando, Mas eu quando tô eu quero dizendo botar assim, o ó, homem, eu não, preciso da é sensação. Sem a sensação eu não consigo pensar. Agora, depois que eu tenho a sensação pela primeira vez, pronto, está resolvido. É, Eu até agora tenho condições de relacionar, é parecido com fulano, cicrano, beltrano, né? Então, o problema todo é que nós pensamos... Pensamos. Qual é possível entender? Na verdade, nós estamos ainda precisando pôr em ordem a primeira pergunta da nossa pauta da investigação, como é possível entender algo? Porque o grande problema que nós enfrentamos é que se nós utilizamos um mecanismo que nos permite pensar, e se a nossa capacidade de pensar foi a que permitiu construir uma linguagem para que nos permitisse, então, agora a comunicação, nós precisamos percorrer esse caminho não para dizer quais são os processos orgânicos que asseguram a existência desse sistema, porque talvez seja impossível com o conhecimento que nós temos sobre o homem, a natureza e a vida em si e o universo. Nós não temos condições de responder quais são os processos orgânicos totais que causam isso. Agora nós conseguimos entender como eles se relacionam. Me parece fácil isso. E entender como eles se relacionam ainda não significa garantir que essas relações agora vão ocorrer de forma idêntica a todos os seres humanos, porque como nós somos produtos das nossas experiências, das nossas verdades e também das nossas crenças, as nossas crenças agora que coordenam ações, então cada ser humano é diferente um do outro, porque nenhum ser humano viveu as mesmas experiências, não teve as mesmas verdades, não fez as mesmas relações e, portanto, nós não temos. Realmente, Aí nós concordamos. esse indivíduo está fora da nossa pauta. Cada um é um. Está fora da pauta. O que está na pauta é como as relações ocorrem.
Mas elas E isso me ocorrem- parece ser possível de resolver. Pois é, mas elas ocorrem justamente de forma não diametralmente como tu deseja. porque Há uma são cronologia. os indivíduos. Sim. Mas Há são os um, indivíduos. há um antecedente e um consequente. Então vamos como usar isso uma chega a mim, né, linguagem. Paulo? Há um antecedente e um consequente. Qual é o antecedente? Nós temos um homem que sente. É o ponto inicial da investigação. Este homem que sente, então, já chegamos à conclusão que não sente igual. Por quê? Porque, na verdade, as experiências são diferentes. A mesma situação de dor, a depender dos fatores que interferiram no processo que causou a dor nos indivíduos, mesmo sendo os mesmos fatores, elas vão se operar de forma diferente no complexo orgânico, porque vão ter capacidade, diferenças adiposas, diferenças de pele, diferenças de músculos, diferença do sistema imunológico, diferença do sistema nervoso. Eu faço Então, um esforço. só isso é o suficiente para demonstrar que as sensações serão diferentes. Eu quero tanto que dê certo essa tua teoria, que eu faço um esforço quase desumano para não colocar a minha. Eu tô ceticamente pontuando algumas questões que eu acho que não estão, sabe? Que tu disse que para ti já está pronto e eu acho que não está pronto. Vai. Não, eu estou só expondo Sabe? o sistema de relacionamento. Sim. Não, tu disse que para ti Assim, está ó, claro e tal, é como etc, se- etc. Então, deixa só, assim, ó, que eu tenho uma forma de pensar essas tuas proposições. Relacionar. Eu estou dizendo de pensar. Não tô Se dizendo pensar é relacionar. relacionar, Não, tudo bem. Eu tô de dizendo relacionar. pensar. Mas não precisamos ficar preso ao teu tá, é isso que eu estou dizendo, Paulo. Senão tu Mas vai se eu estou impor- propondo um tu vai ponto de impor partida tu vai comum, impor tu já quer sair de um outro Não, caminho, daí mas- não tem mas mais tô ponto de caminho, partida eu tô comum. dizendo, eu tô dando uma opinião. Mas nós temos que aceitar a ideia de que pensar é relacionar, senão não Tá. temos como dialogar. Tá. Tu não quer deixar eu falar. Quero. Tá. Não quero Eu deixar. estou dizendo o seguinte, a minha forma de pensar, e esquece o teu relacionar hepta-animal, endógeno, esquece isso. Sim. A minha forma de pensar, ela é completamente, diametralmente oposta à tua. Eu nunca falei dela contigo, que daí eu vou ter que trazer uma outra forma de por que o homem pensa, por que ele age, por que ele sente, como ele relaciona. Eu tenho outra, completamente distinta da tua. Não entra hepta-animal, não entra endógeno, não entra exógeno, não divido os sentidos como tu divide. Portanto, eu aceito a tua. Acho perfeitamente possível se caminhar. Isso para mim é fazer filosofia, tá? Eu não trouxe em nenhum momento a minha forma de pensar aqui, que eu sei que é um cuidado que tu tem, tá? Que a gente não saia lá, tu tá propondo o tema, é teu, é justo que a gente pense a partir dele. Ou tu pega lá e eu digo que tu me acuse uma vez que eu peguei e disse, não, agora pessoal, eu vou dizer como é que é a minha e tal, etc, etc. O Paulo é uma balela, eu destruo ela aqui, por aqui, por aqui, por cá. Agora nós vamos começar a pensar como é que o homem age, como é que o homem pensa a partir da minha. Não. Em nenhum momento. Certo? Eu só acho que dentro desse caminho, que é um pensamento e filosofia, para mim, Paulo, é isso, é propor caminhos e formas de pensar. Organizar as coisas, trazer uma teoria à baila, à luz, para o pensamento humano, seja lá de que forma ele venha, que inquiete o sujeito lá do outro lado, que inquiete o doutor, o PhD lá, dizer assim, não, doutor Paulo, Pois é, mas esse homem está agindo, ó, de novo, Ah. mas aí que Mas tá, não, aí nós estamos falando de coisas diferentes. Mas eu não estou falando, Paulo, eu só estou te dizendo aqui que eu em nenhum momento estou contrariando, não é a Pois é. forma de pensar. Tu fica muito na autodefesa quando há uma crítica a um ponto específico do teu pensamento. Mas tu Daí nunca me parece que criticou. e parece que daí não há... Tu só discorda de mim, porque na verdade... Mas não discordo, tanto que eu estou dizendo que eu nunca discordei, eu não trouxe a minha. Tu sabe qual é a minha? Não. Como é que eu estou discordando de ti então, se tu não sabe qual é a minha? Mas tu diz que não concorda comigo? Não estou dizendo, eu disse aqui que eu não concordo, eu estou dizendo que tem pontos dentro Pois é, mas- dela que a gente precisa, o cético tem que entrar de alguma forma para dizer assim, cara, sabe, isso não me convence até agora, tem outras coisas, digamos assim, que 80% do que tu coloca aqui, estamos em, mas 20%, permite que nesses 20% a gente avance nesses 20%, que quando tu chegar lá e te fizer a questão no próximo sábado, chegar lá e dizer, pô, tá resolvido. Quando tu chegou lá, um tempo que nós falávamos de verdade, certeza, Sim, não sim, sei o que, sim, tá, sim, quando sim. tu me respondeu, eu tenho as minhas ideias de verdade, certeza, mas quando tu me respondeu, para mim, Leonardo, crença coletiva, verdade individual, certezas universais, eu não concordo com isso. Mas o que eu disse para ti? Fechou. Porque fecha no teu sistema. Aí tá coerente isso dentro do teu sistema, Paulo. Então para te ver que não é pegação de pé. Não, eu não sei acho, disso. eu não acho que sei crença disso. é como tu diz, que é coletiva. Eu não acho que... E daí me permite, eu, como tantos outros, podemos pensar. Por isso que é o bom do mundo. Não acho que verdade, crença seja coletiva, não acho que verdade seja individual e não acho que certeza seja universal, certo?
mas no teu sistema que tu tá propondo, fechou, é coerente, não tem como destruir isso. Tá fechado, tá ali, tá dado. Certo? Tem alguns pontos aí que daí me incomoda. E o que como me incomoda, eu faço cutucar pra ver, né? Não. Então, eu respeito, cara, o que tu tá pensando, talvez como mais que todo mundo. Porque uma coisa é eu não concordar com a forma de pensamento, outra coisa é tu me apresentar um raciocínio lógico e fé que tem sentido. Eu vou dizer assim, tá, mas como é que eu vou argumentar? O cara tá embasando a coisa de tal forma que ele me diz que crença coletiva faz sentido no pensamento dele, tá lá, tá tudo alinhavado. Eu tô aqui que nem um louco pra pegar ele no pulo, pra ver onde é que ele erra. Pois aí não, não, tá certo, pô, Não é. verdade. Pá, fechou, certeza, pá, fechou. Ok? Não, é que na verdade assim, ó, eu venho relacionando esse sistema de uma forma quase que obsessiva Isso, há 6 anos. Mas beleza. Eu reexaminei todo esse sistema um monte de vezes. Eu não estou dizendo assim que eu seja dono de verdades, até porque, como eu digo, as verdades Não, pô. elas são só minhas, né? Então, eu não estou tentando, eu apenas exponho o sistema. Sim. E quanto mais assim, ó, nós discutimos ele, e quando você diz que não concorda comigo, o que eu percebo... Não concordo contigo. Não, pois é, mas quando você expõe divergências, então o que eu percebo é que nós estamos daí tratando de assuntos diferentes. Não. E que aí, quando você expõe esses teus sistemas, eu também concordo contigo. Não, Paulo, tá aí tanto isso. Mas que eu tô querendo, aí o Paulo. problema todo é que... Não, Paulo, olha só aqui, ó, eu quero que todos vocês avaliem o que eu tô dizendo. Eu tô pegando um exemplo Sim. que eu tô pensando concordo. diferente. Eu não tô pensando diferente, tanto que eu penso diferente sobre forma de verdade, certeza e crença. Eu penso diferente É que tem ti. Alô, penso uma diferente. cronologia. Certo? Penso diferente. Mas não contesto esta forma de pensar dentro do que tu tá propondo. Tu tá sendo injusto comigo. Não estou sendo injusto. Tá sendo injusto. Porque eu digo assim, tá perfeito, Paulo, é isso. Não tem. Tá fechado. Sabe? Pois Por é, mais mas que então- a gente se esforce para derrubar isso aí eu só vou derrubar essa tua forma de crença colocando a minha. Daí nós vamos ficar eu e tu discutindo o que é verdade, o que é crença, o que é crença. Não, não é esse eu o acho caso. que nós poderíamos então, se a gente concorda sobre isso, nós poderíamos então dar um passo adiante. Não, pois é, mas é... Porque que me nós estamos incomodam ensaiando todo esse período para falar então do terceiro momento. Sim. Então, quais são as 3 questões que nós estamos investigando? Como é possível entender algo? Como é possível pensar sobre o que eu entendo? E como é possível falar sobre o que eu penso do que eu entendo? Exato. E o falar nós não tratamos aqui Mas ainda. eu acho que ainda não está. Pois é. Me permita a minha humilde opinião. Acho que não estamos ainda Não, então preparados podemos para continuar. chegar. Pois é, Porque desde eu- que eu vim aqui, para mim, houve uma evolução bem. A gente veio, falou, brigou, Falar. não sei o que, e e damos risada um do outro, e etc, Sim, etc. sim. E a coisa foi. Eu acho que o falar sobre... Eu acho que ainda não. Mas eu deixa, acho que tem coisas. mas deixa eu só levantar então assim, ó, me dá 3 minutinhos, porque realmente vai encerrar a nossa reunião agora. Nós poderíamos... Ó, o nosso Bedel lá já está anunciando o fim da reunião. Tá certo. Mas assim, ó, quando nós falamos, nós fazemos o quê? Nós estamos então, a fala, ela se tem o propósito de representar uma ideia que tem por finalidade então representar um sentido. Então, agora é um relacionamento de terceiro nível. Porque eu sinto, eu penso e eu falo. Então, quando eu falo agora, eu relaciono um sentido e uma ideia. Só que o sujeito que fala, ele relaciona um sentido e uma ideia sua. O sentido é seu. A ideia é sua. Nós compartilhamos ideias. E na fala? Mas os sentidos são individuais. Então, quando eu falo para os meus sentidos com o propósito de que aquele que me ouve relacione os seus sentidos, o mesmo sentido com a mesma ideia que eu relaciono. Só que isso é impossível. Porque se eu relaciono as minhas ideias com os meus sentidos, como é que o outro sujeito vai relacionar uma ideia com o meu sentido? Porque ele só consegue ter ideias relacionadas aos seus sentidos. Então, o grande problema da fala é que ela tem um propósito, então. Ela tem um propósito de representar ideias. Só que as ideias representam sentidos. Os sentidos são individuais. Então nós estamos diante de um problema terrível para ser examinado nas próximas reuniões. Não precisa ser na próxima, né? Não. Acho que já tem coisa para... Vamos lá.